E aí, galera? Beleza? Seguinte, quem me segue lá no TikTok, meu, eu não sei por que deu problema no estudo, no último estudo do Bitcoin. Beleza? Quem tiver curiosidade, é só entrar no Instagram ou no YouTube, beleza? Que tá tudo lá. Tá tudo no Instagram e no YouTube. Eu vou dar continuidade ao estudo, né, da força relativa e do comportamento do preço aqui no mensal de novo do Bitcoin, beleza? Aqui nessa descida, você vê que o preço ele perde a 9. Quando ele perde a 9, quando o preço perde a 9, a força relativa é para baixo. O preço desce junto com a 9. Quando que o preço vai ganhar a força relativa para cima? Quando o preço conseguir conquistar a 9 de novo. Então, aqui em 2023, esse mês, ele conquistou a 9. Tá vendo? Então, a força relativa, que era negativa, mudou. Mudou a força relativa para cima, positiva. E ele se construiu para cima, né? Fizemos até um novo topo. Reparem que na descida, como na subida, o preço ele segue quem, gente? Ele fica lambendo a 9. Ele lambe para baixo, ele lambe para cima. A construção para baixo e para cima é com ela, sempre, sempre, para baixo e para cima. Se ele for muito sem a 9, ele volta na 9. Se ele for muito forte sem a 9, ele volta na 9. Se ele for muito sem a 9, ele volta na 9. Por isso que eu falo que sem a 9 não vai. E se for sem a 9, volta na 9. Se for sem a 9, volta na 9. E essa volta na 9 é o que, gente? É uma reconstrução ou não? 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 Entenderam? Ah, Kodama, tá, tudo bem. Mas, poxa, aqui ele perdeu a 9. A força relativa mudou. Pô, Kodama, aqui ele perdeu a 9. A força relativa mudou. E aqui também, Kodama, ó, mudou a força relativa. Como que eu sei o que o preço está fazendo? Qual que é o comportamento do preço no mensal? É para cima ou para baixo? Como que eu sei? Com a 13. A 13 é o primeiro leque de compra e de venda. Nessa descida, quando a gente perdeu a 9 que eu comentei, que a força relativa mudou, o que aconteceu juntamente? Primeiro leque de venda no mensal. Aqui. Então, uma coisa é o preço perder a força relativa e descer. E outra coisa é que ele ganhou uma construção para baixo, na 13. É o primeiro leque de venda. Beleza. Fez novo fundo. Força relativa, ganhamos. Ele começou a se construir para cima. Tá? Quem que ele ganhou nesse momento? 9 e 13. 9 e 13. Ele ganhou o primeiro leque de compra para cima. Aqui ele perdeu o primeiro leque de venda. Aqui ele ganhou o primeiro leque de compra com a 13. Entenderam?
E ele foi para cima. Sem a 9 não vai. E se for, volta lá na 9. Voltou. Só que essa volta, ele veio até aqui. Agora vamos pensar comigo. Uma coisa, por que eu falo que uma coisa é o preço ir e uma coisa é o preço se construir? Porque o A9 está aqui em cima. O preço ele pode ir para onde ele quiser. Ele podia sair daqui e vir até aqui. Só que uma coisa é ele ir e a outra coisa é ele se construir com a 9. Não tem como, não há possibilidade de construção de 9 e 13 tão longe. Entenderam? Por isso que o preço, ele vem e depois ele volta na 9. Ele vai e volta lá na 9, volta na 9. E ele conseguiu ganhar aqui a força relativa de novo, para cima. Aí, abriu um candle gigante. Olha onde a 9 tá, gente. Tá muito longe do preço. Ele vai sem a 9, volta lá na 9. Voltou. Entenderam? Então, a construção é padrão. Se ele vai sem a 9, ele vai ter que voltar para decisão. Se ele vai sem a 9, ele tem que voltar para decisão. E não tem construção de venda aqui. A 9 está muito longe da 13. E aí ele fez esse novo topo. O topo do ano passado, que ele começou bonito o ano, em abril aqui. Foi embora, se lateralizou e a gente perdeu em novembro. Deram uma chinelada, né? Vamos dizer assim, em novembro, no índice. E ele desceu a ladeira. Qual que é a força maior e relativa? A força relativa no mensal é para baixo. Ele já fez um fundo, né? A gente vai ver nos outros períodos para poder entender o que está acontecendo. Uma coisa é que a 9 não cruzou a 13. Então, quando não há o cruzamento de 9 e 13, ele tende a voltar para beijar a 9 do mensal. E ele está tentando já. Vamos dar uma olhada agora no semanal. Semanal. Vou tirar até a 13, tá, gente? Para não confundir. Semanal. Seguinte. Semanal. Perdemos a força relativa. Ele desceu ladeira. Né? Fizemos um novo fundo. Quem que a gente ganhou nessa construção? Além da 9. A gente ganhou a mensal. A 9 mensal, que a gente acabou de ver. Ah, Kodama, tudo bem. A gente ganhou a mensal, a construção é para cima. Entendi, beleza. Só que aqui, ele perdeu a mensal, Kodama. Realmente, vamos estudar isso aqui. Tudo tem um motivo na proporção áurea. Ele perdeu a força relativa aqui? Sim. Ele começou a se construir para baixo? Se construiu. Ele perdeu a 9 do mensal? Perdeu. Caixão e vela preta? Com certeza. Só que quem estava aqui dando suporte? A 34. A 34 é o segundo leque de compra e de venda. Tá? Então ele perdeu a força relativa e desceu ladeira. Quem que a 9 não cruzou? A 9 não cruzou a 34. O preço veio sem a 9 e voltou na 9. O preço é a criança. A 9 é o pai da criança. A criança sempre vai brincar. Só que ela sempre, quando não há o cruzamento, a criança precisa voltar para beijar o pai. Entendeu? Por isso que o preço vai sem a 9 e se não tem o cruzamento, ele volta na 9. E nessa volta da 9, porque não houve o cruzamento na 34,
o preço ganhou força para cima. E quem que ele ganhou aqui? Nessa semana? Ele ganhou a 9 aqui. Não é? Ele não perdeu a 34 e ele ganhou a 9. Quando ganha a 9, dá uma olhada no que o preço faz. Né? E entramos na consolidação. Então, a gente perdeu a 9 aqui e a gente ganhou a 9 aqui. E ele tentou se construir para cima. Só que ele foi sem a 9. Sem a 9 não vai. E se for sem a 9, volta lá na 9. Voltou. Quase que a gente perdeu. Quase não, a gente perdeu a força relativa aqui. Quem que nos salvou aqui? Sem precisar ler Candle. Quem que salvou a gente aqui? A 13. Olha a 13 aqui. A 13 é o primeiro leque de compra e de venda. Ela não deu venda aqui no semanal? Ela não deu compra aqui no semanal? Cadê a venda? 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 Opa! No semanal, a 9 cruzou a 13. Deu venda. Nossa! No semanal, cruzou a mensal. Deu venda. Construção para baixo. E para finalizar, a 9 cruzou quem? A 34. Venda, gente. Lindo, né? É muito bonito. Agora no diário. Vamos lá no diário. Vou tirar a 34 e vou tirar a 13. Primeiro para a gente entender o quê? Entender a estrutura das 9 primeiro. Né? Vou deixar até marcado mais forte, porque fica mais fácil de visualizar. Seguinte, deixa eu diminuir aqui. De novo. Olha isso. Diário. Perdemos a força relativa do preço aqui, para baixo. Desceu ladeira. Quem que a gente não podia perder com a 9 do diário? 9 do semanal. Quando a gente perde a 9 do semanal, vai lá na 9 do mensal. Veio. Veio e sentou nela, tá vendo? Olha quantos dias ele ficou aqui no diário. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não houve o cruzamento de 9 do diário com 9 do mensal. Força compradora. Não há o leque de venda para baixo. Aí tudo bem. Perdemos a 9 aqui, a força relativa, desceu ladeira, perdemos a 9 do semanal, não perdemos a 9 do mensal, ele virou o bico aqui e tentou se construir para cima. Quem que o preço não conseguiu ganhar? A 9 não conseguiu ganhar a 9 do semanal para cima. Ele foi sem a 9 e ele voltou na 9. A gente perdeu aqui as duas 9s, a 9 do semanal e a 9 do diário. Ele tentou se construir para cima, até tentou. Só que ele não conseguiu e perdemos quem? Perdemos a 9 do mensal, gente. Olhe o que acontece com o preço quando a gente perde de vez a 9 do mensal. Viemos por esse fundo. E fizemos esse novo fundo, estamos consolidados, né? Uma consolidação de construção para cima, não é? Agora, falando da regra das 9, quem que a gente precisa ganhar nessa consolidação? A gente não perdeu de vez a 9 do mensal aqui. Outro detalhe, a gente tentou se construir aqui para cima, tá vendo? A gente tentou se construir para cima. Quem que a gente não conseguiu ganhar para cima? Olha a 9 onde estava. Olha a distância de 9 e 9 do mensal. Olha a distância de 9 e 9 do semanal. Não tem construção para cima.
e a gente perdeu de vez aqui. Ele foi sem a 9, volta lá na 9, voltou na 9. Opa, mudou a força relativa. Só que ele tentou se construir para cima sem a 9. Sem a 9 não vai. E se for, volta lá na 9. Voltou. E a gente perdeu. A gente perdeu de vez. Né? E fizemos novo fundo. Bom, gente, consolidação de Bitcoin. Já estamos desde o dia 21/11, onde fizemos esse fundo. Estamos tentando se construir para cima. Não é? Qual que é a consolidação aqui? Qual não? Como que a gente vai sair dessa consolidação? A gente não pode perder essa construção para cima. A gente não pode perder quem mais, gente? A 9. Repara que na consolidação, coisas malucas acontecem. O preço ganha e perde a 9. Ganha e perde. É uma posição de indecisão entre compradores e vendedores. Quem que a gente precisa ganhar agora de vez? Reparem que o preço está acima da 9. A força relativa do preço é para cima. Porque o preço está acima da 9. A gente não pode mais perdê-la. Tá? Ah, Kodama, a gente ganhou força relativa aqui, ó. A gente ganhou força relativa aqui, ó. A gente tentou ganhar, ó. A gente estava com força relativa para cima aqui, ó. E aí? E aí que a 9, vocês têm que ficar de olho em quem? Primeiro na 13, tá? Olha o que a 13 fez. Não houve os leques para cima, o preço desceu. Opa, o preço virou. Ganhamos força relativa para cima. Sim, mas a 9 obrigatoriamente precisa ganhar 13. Por quê? Porque é o primeiro leque de compra. Até tentou, só que não aconteceu. Não aconteceu. Os leques quase aconteceram aqui, mas não aconteceu. Outra média importante que a gente comentou lá atrás, 34. 34. 9 e 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 34. Ou seja, enquanto a 9 não conseguir ganhar 34, o preço é para baixo. Enquanto a 9 não conseguir ganhar 34, o preço é para baixo. Enquanto a 9 não conseguir ganhar 34, o preço é para baixo. Para baixo. Olha aqui. Ele beijou a 34 e voltou. Então, o que tem que acontecer aqui? A 9, obrigatoriamente, precisa ganhar a 13, que é o primeiro leque de compra. E se conseguir? Se conseguir, precisa ganhar o segundo leque de compra. E se conseguir? Se conseguir, ele vai tentar buscar a 9 do mensal. Ou a terceira média, que é quem? A 72, que está descendo, tá vendo? A 72 está descendo. Então, tem muita água aqui, galera. A 9, obrigatoriamente, precisa ganhar a 13 e a 34. Beleza? Regra das 9. Regra das 9. Vamos tirar 34. Quem que a 9 precisa ganhar? A 9 do diário, regra das 9. A 9 do semanal. Beleza? Se a 9 do diário ganhar a 9 do semanal, a construção vai ser na 9 do mensal. Regra das 9.
A gente não perdeu aqui em cima a 9 do semanal? Vai lá no mensal. Veio. Tentou se construir, não conseguiu. E a gente perdeu de vez a 9 do mensal aqui. E o preço desceu. Quem que ele está tentando ganhar ou se construir agora? Ganhamos uma força relativa para cima e a 9 do diário precisa ganhar a 9 do semanal. Se isso acontecer, gente, a gente vai buscar a 9 do mensal que está descendo, tá vendo? Ela está descendo. Quanto mais a 9 do mensal descer, é melhor para a estrutura. Beleza? Valeu, galerinha!